Para falar sobre o ano do grande romper. 2026 começou, veio com tudo, muitas novidades estão sendo implementadas no mercado e a pergunta que eu te faço é: o que é que você está fazendo para que você se mantenha competitivo nesse mercado? Bom, eu sou Tiziana Areleão, sou advogada, mentora de advogados, sou ser humano como você. Temos aqui algum tempo para batermos um papo. Eu espero a sua interação, porque vamos discutir assuntos relacionados à realização dos seus sonhos, dos seus projetos, respeitando a sua trajetória de vida. Bem-vindo, Daniel, Jarlene, Fernando. Aproveita e encaminha esse aviãozinho ao maior número de pessoas para que nós tenhamos aqui um tempo de qualidade, refletindo, avaliando aí os próximos passos para que o nosso ano seja verdadeiramente um ano de virada, de romper. Bem-vinda, Keila, sejam todos muito bem-vindos. Meus amigos, nós estamos aí a 2026, parecia algo muito distante, parecia algo do futuro, mas ele chegou, e ele chegou com muitas revoluções. Nós estamos vivenciando um período em que saúde mental é algo absolutamente importante a ser falado. Uma pandemia de pessoas com desafios emocionais dentro das empresas, das organizações, e a advocacia, que é o nosso nicho de atuação, não está imune a isso. Muito pelo contrário. E para iniciarmos um grande ano, para iniciarmos uma grande jornada produtiva, nós precisamos falar de emoções, né? A felicidade, ela é algo que é a busca de todos nós, e o parâmetro de felicidade para cada um é diferente. O que é felicidade para a Tiziana é diferente para o Guilherme, para o Jefferson, para o Anderson. Cada um de nós deve ter bem claro o que é que nos faz felizes, né? O que é que nos deixa felizes, e procurar termos ações congruentes com relação a isso. A incoerência, a incongruência, ela gera sofrimento. Como assim, Tiziana? Nessa década atuando como mentora, como estrategista em escritórios, eu tenho visto pessoas que falam: para mim felicidade, minha família, meus filhos, carreira, sucesso profissional, financeiro. E quando nós vamos olhar a relação diária do tempo, dinheiro e energia colocado à prova para que esses objetivos sejam alcançados, o que nós observamos é uma incongruência. Às vezes a pessoa fica com essa ideia apenas no campo da ideia, na nuvem, não faz o download, e isso gera um sofrimento. Então, primeira análise que eu gostaria de fazer com vocês é: a congruência entre o que você quer e o estilo de vida que você leva. Você tem abordado para si mesmo, né, trazido para si mesmo um estilo de vida congruente, coerente com o de um grande profissional? Porque vamos combinar, gente, não dá para falar em resultados profissionais fortes, crescentes, exponenciais, com um estilo de vida disfuncional. Como assim, Tiziana? Tudo na vida, ela gera um resultado, ação e omissão. Então, o estilo de vida de alguém que vai ter bons resultados é um estilo diferente de alguém que não vai ter bons resultados. É preciso dormir bem, é preciso estudar e agir, é preciso fazer o download de todo o conhecimento que tem se adquirido nos livros, nos podcasts, nas diversas formas de capacitação, e colocar em prática, porque o que gera também sofrimento, angústia, é a pessoa entender que tem muita capacitação cognitiva, mas que não coloca em prática. E desculpa, se você não coloca isso à prova da sociedade, se você não transforma isso em soluções para o mercado, precificando e colocando à venda os seus serviços, você não vai ter resultados financeiros. E como assim? Bom, falamos em felicidade, falamos em estilo de vida, falamos em saúde mental. Agora já estamos falando aqui na relação do processo comercial. Como é que está o seu processo comercial? As pessoas sabem qual problema você resolve? Você tem sido constante na realização do seu marketing, do networking? As pessoas, elas verdadeiramente entendem e colocam valor no produto, no serviço que você presta?
E aí você pode falar, não, Tiziana, aqui na minha cidade, no meu estado, as pessoas não valorizam. Gente, as pessoas, elas não têm a responsabilidade de valorizar o serviço que a gente presta. E é maravilhoso isso. Porque quando a responsabilidade está nas nossas mãos, nós podemos equacionar, adequar isso. E marketing, nós não fazemos só quando estamos com vontade. Ah, eu tô de férias, parei o marketing. Ah, eu não tô legal, parei o marketing. Não, marketing é todo dia, é constância, é diário e precisa haver congruência entre o que você fala e o serviço que você presta. Tiziana, eu trabalho muito, eu sou alguém super ocupado, sobrecarregado. Me fala, você tá vivendo isso? Porque olha, eu vou falar com vocês hoje sobre papéis, sobre personagens que nós vestimos uma carapuça para nós, aquela carapuça de profissional sobrecarregado, de pessoa exaurida, cansada, que tá sempre correndo de um lado pro outro para mostrar que tá ocupado. Gente, isso não leva a nada. Você tá querendo provar para a sociedade, para alguém, para si mesmo que tá ocupado. Mas estar ocupado não significa estar produtivo. E é preciso entender se a ocupação está gerando negócios, está gerando retorno. Entender se as coisas nas quais você se envolve, elas não poderiam de repente ser delegadas e você realizar aquilo que de fato só você consegue fazer. E em se tratando de advocacia, nós, eu tenho visto ao longo desses anos, advogados e advogadas que têm muito conhecimento técnico, que têm muita competência técnica, mas que morrem na parte emocional. Pessoas sem ambição, pessoas sem constância no comercial, pessoas que não conseguem vender os seus serviços de maneira integral por falta de posicionamento, por falta de visão, por não se sentir merecedor de se colocar à disposição da sociedade, por vontade de agradar a todo mundo, por medo de rejeição. Olha que legal, a Mayra tá escrevendo aqui que vai pro Grande Romper, parabéns. Mayra, parabéns mesmo, uma advogada do Piauí que já está em São Paulo, veio e com certeza sairá muito, muito fortalecida. Bem-vinda, Jana, Amanda, nós temos, já falaram aqui no Grande Romper, bem-vinda, Nazilda, querida, aluna de mentoria individual, paraense, que está crescendo absurdamente. Escreve aqui, Nazilda, para que a gente possa te ouvir. Bem-vindo, Guilherme, Thaís e todos os demais. Meus amigos, advogar é uma profissão incrível, sensacional. Duvidem de quem fala que a advocacia não é próspera. Porém, ela exige uma equação diferente de performance para que você tenha resultados na profissão. E me dói na alma, sabe? Volta e meia não. Com muita constância, eu recebo mensagens de pessoas que falam: ai, Tiziana, eu queria fazer um curso, tô sem dinheiro, eu queria fazer uma viagem, tô sem dinheiro. E a pessoa é advogada, é advogado. Como assim você tá sem dinheiro ao longo dos anos, dos tempos? Como assim você não tá transformando seu conhecimento em retorno? Como assim? Você está toda hora tem um fato gerador que pode ser, que é passível de ser sanado por você, que é profissional do direito. Como assim? A pergunta que eu te faço é: por que as pessoas não estão chegando até você? Por que você não está sendo acionado ou acionada para resolver essa infinidade de problemas que assolam o nosso país nas diversas áreas do direito? E você sabe a resposta. E eu posso fazer boas perguntas. E a maioria das respostas, elas têm a ver com gaps, com fraturas emocionais, com baixa estima, com uma vontade de querer fazer as coisas no tempo certo, na hora certa eu farei, no momento certo eu vou me expor, no momento certo, porque ninguém me reconhece. Ninguém tem nada a ver com o momento certo. Você precisa criar o momento certo. Se eu, Tiziana, estivesse esperando o momento certo para me manifestar, talvez eu não estivesse aqui com vocês. Tô com essa vista linda do meu apartamento aqui em São Paulo. Nós estamos no verão, né? Então os dias são mais longos, já são 7 e pouquinho, 7h30, eu acho que por aí. E a gente ainda tá com o céu aberto, porque no verão os dias são mais longos, né? A gente estudou isso na geografia lá
na escola. E me avisa de onde você está falando, quais são as suas dúvidas, o que vocês têm de dificuldade para que nós possamos romper essas barreiras. Quais são os seus desafios? E olha, existem várias estações nas nossas vidas. Lúcia, bem-vinda, querida, chegou de Aruba agora, casou lá. Cada um está vivendo uma determinada estação e eu não posso realizar minha programação diária com base na estação do meu coleguinha. Algumas pessoas não vão ter direito a férias, recesso, sei lá o que. Eu vou ficar parada, eu vou ficar... Não, depende da estação que você está vivendo. E eu sempre converso com meus alunos de mentoria. Cada um está vivendo uma estação. E algumas pessoas estão desfrutando, já estão aí em momentos que precisam realmente parar, vivenciaram jornadas sobrecarregadas durante o ano, merecem colher os seus frutos, mas outros estão em transição de carreira, precisando monetizar, acelerar. Então, a hora é de fazer acontecer. Então, nós temos que fazer o discernimento da nossa estação. E a nossa estação é nossa. Eu não posso comparar a minha vida com a estação de outra pessoa, porque há peculiaridades que são nossas e ponto. Bem-vinda, Vanessa, querida. Lucy, querida, vai vir de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para o Grande Romper. O que é esse Grande Romper? Vanessinha, seja bem-vinda. Lúcia, escreve aí, você é um exemplo disso, né? E nós precisamos fazer esse discernimento. Imagina se eu, Ticiana, for comparar a minha vida com base no que uma amiga, um primo, uma prima está vivendo. Não! A minha jornada é peculiar, é personalíssima, tem as exigências próprias e cada um vai vivenciar a necessidade da sua própria vida. Ainda que toda a cidade, todo o Instagram, toda a família, todo o mercado esteja viajando, esteja vivenciando isso ou aquilo, nós precisamos vivenciar aquilo que é necessário para a nossa estação. E eu te pergunto, qual é a estação que você está vivendo? Você tem consciência dessa estação, da estação que você está vivendo? Você sabe de fato qual é o seu momento na vida? É um momento em que você pode parar tudo e ficar de férias e tá tudo certo? Ou é um momento em que você precisa acelerar, recuperar tempo perdido, acelerar marketing, gerar negócios, melhorar o seu posicionamento, estudar sobre digital, estudar sobre a IA? Então, é preciso ter clareza no discernimento da sua própria estação. Só isso já te gera uma sabedoria absurda, porque você não vai se tornar refém da estação que o outro está vivendo. Olha, o Guilherme está aqui falando de Marília. Olha aí, ele está comentando: 2 horas da minha vida conversando com você já transformou sensivelmente minha forma de tratar a carreira, objetivos e sonhos. Maravilha, Guilherme, de fato foi uma análise de perfil profunda. O Guilherme é um grande advogado, doutorando, e que se permitiu vivenciar análise de perfil comportamental, em que nós ampliamos o leque de atuação, as abordagens, trouxe clareza para ele nas necessidades, e ele vem se melhorando dia a dia. Miriam, bem-vinda, querida. E ele tá falando, Guilherme, concordo plenamente. Muito do que achava ser problema profissional nada mais é que problemas emocionais, crenças errôneas que nos depositaram. Bem-vinda, Jaqueline, o show. Olha, então, vamos começar do zero. A advocacia é próspera. A cidade que você está é incrível. Você é uma pessoa capacitada. Nós estamos em um ano absolutamente incrível, independente de política, independente de Copa do Mundo. Reseta tudo, reseta tudo. Esquece o que te disseram sobre a advocacia, esquece maldições que falaram sobre você, que você não é capaz, que isso não é pra você. Esquece as pessoas que não quiseram te comprar seus serviços. Deleta essas pessoas, desvia das antas, desvia. Gente, eu não teria chegado onde eu cheguei, e olha que eu tenho certeza, eu quero crescer muito, permitindo Deus. Se eu tivesse buscando a aprovação de todo mundo e escutando todo mundo, não iria. Não iria mesmo, mas eu precisei ser firme na minha visão. Então, qual é a sua visão? Discerniu a sua estação? Qual é a estação que eu estou? É uma estação de colheita? É uma estação de plantio? É uma estação de aceleração? É uma estação que me permite ficar mais tranquila? Qual é a minha estação?
Qual é a estação que eu estou? Eu, discernindo essa estação, eu passo para o meu plano de ação. Daí o plano de ação ele tem que ser congruente e coerente com o local, a visão que eu quero chegar. Onde que eu quero chegar? Quanto que eu quero faturar por mês? Qual é o estilo de vida que eu quero levar? Como que eu quero viver? E aí muita gente fala, eu quero ser feliz. Gente, isso não é plano de ação. Ser feliz não é... Ser feliz, você precisa tabular, metrificar, mensurar o que é felicidade para você. É ter estabilidade financeira? Quanto que para você é estabilidade financeira? É ter convívio com os filhos? Tem gente que fala, eu amo meus pais, eu amo meus filhos. Não olha nem nos olhos e diz que eu te amo. Eu quero me amar mais. Não se cuida. E a maioria das coisas, elas não custam dinheiro, principalmente o marketing, porque hoje nós estamos aqui em uma live na rede social, ela não me custa nada. Eu pego meu celular, eu abro a câmera, eu ponho uma roupa, uma maquiagem e converso com vocês. Tiziana, pra você isso é fácil, pra mim não é. Começa. É igual andar de bicicleta. A gente não começa sendo o melhor, fazendo o melhor, mas você tem que começar, você tem que dar os primeiros passos. E as coisas vão melhorando na sequência, à medida em que nós vamos nos expondo, colocando a cara a tapa. A maioria das pessoas não cresce porque fica esperando que os outros digam que ela pode ir. Quem aqui já deixou de fazer alguma coisa porque não se sentiu validado pela esposa, pelo marido, pelos filhos, pela cidade, pela família, e falou assim, eu acho que isso não era pra mim, porque meu pessoal mais próximo não me validou. Gente, esquece, família é o último, são os últimos a nos validar. E se é que vão validar, por quê? Porque eles convivem conosco de maneira muito próxima. Então, fica complicado validar de maneira muito profunda. É preciso você se autovalidar, reconhecer seus valores, reconhecer que você é capaz. Olha para sua vida, o quanto que você já superou, quantas coisas você achava intransponíveis e você viveu, vivenciou, quantas noites escuras e veio o dia seguinte. Todos nós passamos por desafios e superamos. Então, é hora de começar o ano com clareza. Qual é a minha estação? Me preocupam bastante. Podem mandar perguntas, comentem aqui, tá, gente? Mandem aqui, vamos interagir, né? Porque live só é legal se nós estivermos aí nessa troca. Vamos lá, vamos começar o ano de maneira forte. Agradece o que passou, esquece quem magoou, põe um ponto final, perdoa. Perdoar não significa andar junto novamente, mas significa se liberar de pesos, se liberar de acusações, se liberar de vitimizações. Ninguém te deve nada, o governo, sua família, a OAB, ninguém te deve nada, você se deve tudo. E essa é a postura de um profissional ético, coerente, forte, verdadeiramente advogado. Alguém que arregaça as mangas, eu vou pra cima. Nossa, aqui passa helicóptero toda hora. Tá passando aqui um helicóptero, mas é isso mesmo. Sabe, em breve a gente não tem aí o nosso, né? Tô profetizando pra todos nós. Se bem que eu nem sou lá essas de gostar de andar de avião, vocês sabem. A Mari Neves falou, minha amada mãe, sou testemunha da sua determinação. Na pandemia, nossa casa se transformou em um espaço de transbordo. É verdade. Quando, no meio da pandemia, onde tudo estava fechado, incertezas, eu aproveitei aquele período de grandes incertezas para me transformar mentalmente, melhorar o meu repertório. Estudei muito, alcancei muitas pessoas e saí daquele período pandêmico alguém com mais autoridade, com muito mais performance. Miriam está comentando, você é um grande exemplo de força e coragem. Obrigada, minha amiga querida, conterrânea, alguém que conhece minha advocacia, me conhece desde criança. Lucy, você gostou da ideia, né, do helicóptero? Vou profetizar pra você, tá? Comentem aí, meus amigos. Eu parei aqui no meio de uma segunda-feira porque vocês fazem parte da minha vida. A jornada com vocês é melhor. Nós somos profissionais aí da advocacia, demandados em muitos aspectos, e é legal nós termos o apoio um dos outros, né? E na sexta-feira, agora, dia 16, aqui em São Paulo, na Pauliceia, nessa cidade pujante, uma cidade de 12 milhões de habitantes, que até o governador Tarcísio comentou uma certa vez em uma palestra que ele tinha dificuldade de explicar para algumas pessoas de outros países, líderes, né, o que era
o organismo São Paulo, e ele citou, eu não consigo recordar agora com exatidão, mas que era uma cidade com o tamanho de, aí citava um país, com o PIB de outro país e a população de outro país, porque aqui é realmente muito grande, acontece muita coisa. E hoje eu visitei o Mosteiro de São Bento, foi muito legal, um momento de espiritualidade. Ter fé é também estratégia, não que a gente vá ter fé por estratégia, mas quem tem fé entende que nós somos limitados, né? A nossa força, ela tem uma limitação, mas quem caminha com Deus se torna infinito, porque a gente pode até sacudir, mas o Senhor, a espiritualidade, não estou falando de uma religião específica, cada um encontra a sua ponte, religiões são pontes e elas não são perfeitas, mas a gente tem que fazer essa busca, e isso ajuda muito, ajuda inclusive a ter o discernimento da estação que nós estamos vivendo, porque pessoas que não param para se avaliar, não conseguem sequer entender qual é a estação que se está vivendo. São pessoas que culpam tudo e todos, culpam a minha esposa, é o marido, é a cidade, é o nicho, e nunca olha para si mesmo e fala: o que eu estou fazendo que não está me trazendo o que eu gostaria? Onde que eu posso me melhorar para que eu possa alcançar aquilo que eu desejo? Gente, são perguntas que são maravilhosas, porque quando a responsabilidade repousa em nós, se torna algo viável. Imagina se o sucesso da Lucy, se o sucesso da Miriam, do Willow, do Sandro, da Eliane, dependesse com exatidão de outras pessoas. É complicado demais. Então, solta aquilo que depende dos outros e se volta para aquilo que depende de você mesmo. E esse é um pensamento estoico, né? Mas e que eu trabalho isso na minha vida, na mentoria, para que nós possamos colocar energia naquilo que de fato dá ROI, gera retorno do investimento. Não adianta eu querer controlar o que eu não vou controlar, mas as minhas ações, as minhas atividades, a minha constância, o meu estilo de vida, me retirar de lugares que não convergem com aquilo que eu quero viver, me colocar nos lugares que eu quero e mereço viver, são coisas que estão dentro da minha capacidade. E por óbvio, exige aí intencionalidade, exige autoestima, exige emocional coerente. Então, eu te pergunto, onde você quer chegar em 2026? Quais são as metas que você deseja alcançar? E você precisa fazer isso de maneira ecológica. Como assim, Tiziana? De maneira a não sacrificar a sua saúde, a sua família, o seu espiritual, o seu sono, porque me desculpa, seja qual for a sua percepção de felicidade, de sucesso, nenhuma vale a pena comprometer a sua saúde, comprometer a sua família, porque são princípios básicos. Nós precisamos estar bem, você precisa fazer atividade física, isso vai inclusive te trazer mais gás, mais energia, diminuir o álcool, evitar os vícios que nos colocam em distrações absurdas. Uma pessoa que bebe muito, fuma muito, viciada em jogo, viciada em série, gosta de qualquer outra coisa, menos da sua própria vida, porque são coisas que simplesmente retiram a lucidez da própria vida. Eu não quero nem lembrar do que eu tô vivendo, então eu vou me anestesiar, eu vou beber, eu vou fumar, eu vou a balada, não se ama, não cuida do seu corpo, não se importa com a sua própria vida, não cuida com clareza das pessoas que convive. Uma pessoa que verdadeiramente se ama, ela sabe que é preciosa e ela sabe que merece alcançar muitas coisas, então ela começa a estudar, ela começa a trabalhar corretamente, ela sabe que a sua mensagem merece ser escutada pelas pessoas no mercado, ela começa a precificar e a cobrar com exatidão. Ela não tem medo de precificar. Gente, coisa mais ridícula, advogado que tem medo de cobrar. Nós estudamos para isso. Eu não tenho nenhum problema em uma pessoa me telefonar ou me mandar uma mensagem me fazendo uma consulta jurídica de graça, porque o médico não faz isso, o fisioterapeuta não faz isso, personal trainer não faz isso. Por que nós advogados devemos fazer isso? Não, são consultas jurídicas e a gente estudou para isso, nós vivemos disso, tá? Então é preciso ter autoestima. Você tem tido autoestima? Cobra todo mundo que tá te devendo. Você não precisa querer nada de ninguém, mas se alguém tá te devendo, vai lá e cobra, tá? Mesas certas, conhecimento certo. A Marineve está aqui falando. E vamos lá, mandem aqui mensagem, vamos interagir. E eu quero reforçar
nós teremos um dia inteiro, dia 16 de janeiro, sexta-feira, no auditório do Itaim Bibi, um lugar incrível, sensacional. Nós passaremos um dia inteiro trabalhando a mentalidade, organizando o plano de ação, entendendo quais são os gaps, as fraturas que foram instaladas em você, que te impedem de ter dinheiro, multiplicar dinheiro, reter dinheiro, que te impedem de se expor, que te impedem de se sentir confortável nas melhores mesas, de se vestir bem, de sonhar mais alto e agir com constância, porque, gente, sucesso é uma equação que ela respeita a nossa mente. A mentalidade, as crenças, as sinapses neurais instaladas no nosso cérebro vão ditar exatamente o estilo de vida que a gente vai levar. E agora, Tiziana, se foram instaladas crenças limitantes, negativas em mim, graças a Deus o nosso cérebro tem plasticidade neural. Então, se você for exposto ao estímulo certo, na intensidade certa, pelo tempo necessário, essas crenças limitantes, elas podem ser elastecidas, de disfuncionais elas podem se transformar em funcionais. Eu vivo isso todo dia nas mentorias que eu aplico nos alunos. Eles mudam, transformam, eles abrem a mente, geram novos resultados, tomam decisões, saem de vícios, começam a faturar mais, começam a viajar mais. É algo absolutamente real, eu falo isso com muita tranquilidade. E vivo isso na minha advocacia, né? Porque talvez algumas pessoas achem que eu não advogo. Gente, eu vivo de advocacia, tá? Eu sou previdenciarista, atuo há muitos anos, estou entrando pro 19º ano. Vocês não estão falando com aventureiro, não é alguém que tá falando aqui do que não vive, muito pelo contrário. Além dos resultados dos alunos, a minha própria vida, ela fala por si só. Porque o que eu ensino, eu aplico. E os resultados, eles gritam. Então eu quero desejar a todos vocês um excelente ano, com muito discernimento. Consiga discernir a sua estação, qual é a estação que você está vivendo. Cuide da saúde mental, procure ajuda, faça atividade física, diminua o álcool. Olha, essa de querer estar em qualquer lugar para pertencer, se sentir querer ser legal para todo mundo, para se sentir amado, isso é balela, isso é furada. Esteja nos lugares certos. Você não precisa ser legal com todo mundo, você não precisa ser gente boa com todo mundo, sobretudo quando ser gente boa com os outros significar ser ruim com você mesmo. Se retire de ambientes, seja intencional nas suas escolhas, seja constante no seu marketing, seja alguém estratégico nos seus negócios. Você não está pedindo favor, você está trabalhando, e como profissional você merece ser bem pago para isso. Se no seu radar de alcance mais próximo as pessoas não estão te valorizando, não tem problema. A vida digital é uma realidade. Nós hoje podemos advogar para as pessoas em qualquer estado. Melhore o seu posicionamento, crie o seu funil de vendas, crie o seu funil de geração de negócios, aumente a sua exposição, porque quando a gente se expõe mais, a gente se predispõe a mais negócios. Ontem eu até postei uma frase que tá na moda aí, falaram em low profile, né? Que é o perfil ali que você não posta nada, que você não diz nada. Gente, isso é coisa para herdeiro. Nem herdeiro tá fazendo isso. Nada de low profile. As redes sociais são vitrine de negócios. A gente precisa, nós não devemos, e não é justo com a nossa jornada, ficar fazendo das redes sociais ali um vício de picos dopaminérgicos bobos, balela, TikTok pra nada. Mas a rede social, ela é uma ferramenta para você gerar negócios. Você vai gerar negócios, você vai fazer live, você vai ter constância, linha editorial, vai entender no Grande Romper quais são os limites éticos do nosso marketing. Então, assim, o que eu vivo, eu ensino. E olha, dá resultado. Dá resultado, eu não paro de crescer ao longo dos anos, e eu fico muito feliz com o crescimento de todas as pessoas que se aliançam a mim. A Lúcia, aluna de mentoria, tá vindo pro 4º módulo, ela que é gaúcha, querida, amada. Então, acho que é a 3ª edição do Grande Romper que ela vem.
acho que é a terceira, né, Lucy? Comenta aqui. E ela tá falando que super recomenda. A Lucy tem crescido absurdamente, uma advogada muito bem posicionada no Rio Grande do Sul e ainda assim precisou de reformulações na sua mente, na sua rotina, na sua vida, e as melhorias que são implementadas na vida dela são sentidas pela família, pela filha, pelo time do escritório, pelos clientes. Então, duvide das antigas certezas. Seria vaidade demais achar que já sabe de tudo, de achar que tudo é balela. Quando eu vejo alguém falando assim, isso é bobagem, isso é besteira, gente, os maiores CEOs, os grandes empresários, eles estão todos se treinando. A IA, ela veio com uma revolução absurda que ela, ao longo dos anos, ela já tá tomando empregos, mudando o dinheiro de mãos, mudando a forma de fazer negócios. A gente tem visto isso com muita constância, e os profissionais do direito e de outras áreas que não se antenarem a isso vão ficar para trás. Porque o mercado, ele não espera, ele não vai lá, ô fulano, você não quer vir não, você não entrou ainda nessa onda, eu tô te esperando. Não, ele engole pronto, porque enquanto uns estão paralisados, outros estão surfando a onda. Olha, uma pessoa falou assim pra mim, Luciana, você não pausa? Gente, eu pauso, mas o dia é longo, são 24 horas, uma semana são muitas horas, eu não preciso ficar o recesso inteiro de perna pra cima, muito pelo contrário, dá para se divertir, dá para descansar e dá para também se atualizar, dá para crescer, dá para avançar, porque se nós não fizermos a parte que é desafiadora, o treinamento, nós vamos passar a vida inteira fazendo aquilo que a gente não gosta e vivendo de maneira muito aquém do que nós poderíamos. Então, uma das minhas estratégias de crescimento é estar em constante treinamento, antenada com tudo que está acontecendo. E a certeza que você pode ter é que caminhando perto de mim, você vai estar verdadeiramente alinhado com o que tem de melhor no mercado. Eu tenho sido incansável mesmo na busca do que é melhor, traduzindo isso de maneira muito didática para o nosso ecossistema jurídico, trazendo com muita objetividade que me é peculiar. Quem já me conhece, me acompanha, sabe que eu não faço arrudeios, não retenho conhecimentos, eu não sou aquela pessoa que vai para um curso e para falar uma coisa demora 2 horas. Não, é um bombardeio de conteúdo, de atividades, de insights práticos, aplicações imediatas, e os resultados vêm. Nós vivenciamos 2 grandes congressos no ano passado, no semestre passado, muito produtivos, e no Grande Romper, que é uma pegada mais intimista, não vai ser diferente, vai ser sensacional. Você que está nos arredores, dê esse passo, faça esse investimento, porque é por você. O que eu falo lá, eu já vivo, eu já aplico na minha banca e na minha vida, mas eu quero também abrir esse universo, essa forma de ler e agir diante do mundo para muitas pessoas que se permitem. A Mari Neves falou, minha mãe, você decide se quer avançar. É verdade. E tá tudo bem se você não quiser avançar, mas também não vai criticar quem tá crescendo, quem tá avançando, não vai culpabilizar outras pessoas, não vai encontrar narrativas disfuncionais que justificam a parte que você deveria ter feito. É importante nós sabermos que o mercado, o mundo, as pessoas reagem à forma que nós nos posicionamos. Então a decisão primordial, ela parte de nós. E é bom que seja assim, é maravilhoso que seja assim, porque se os nossos resultados porventura não estão tão bons como gostaríamos, nós podemos movimentar, modificar esse posicionamento, reprogramar crenças limitantes, mudar estratégias e entender qual é a melhor via. Não é mágica, não é milagre, mas é absolutamente possível. Dani, querido, tá falando de Paranaguá, no Paraná. Ele falou, parabéns, Tice, conhece e bebe sempre dessa fonte. Querido, maravilhoso. E é isso, gente. Olha, a advocacia, ela é uma profissão
peculiar, ela exige de nós uma multidisciplinariedade de exigências. Não adianta ter só carteirinha da OAB, não adianta ter só pós-graduação, não adianta só isso. Nós precisamos ter um emocional adequado, ter ambição, saber se vender, saber precificar, saber ter um estilo de vida coerente com o que a nossa profissão exige, saber liderar. Então, assim, é uma profissão que nós somos demandados ali, espremidos, esticados, esmagados, e por isso que você não raramente vê pessoas que, eu não consegui advogar, a advocacia não tá boa. Não, a advocacia tá boa, mas ela não perdoa quem não tá bem, quem tá atrasado. E aí o problema não é da advocacia não, porque se você conhece advogados que estão bem, a advocacia tá bem. Ela não vai vir passar a mão na cabeça de quem tá parado esperando o mundo arrumar uma solução para si. Você se levanta da cadeira e decide: eu vou procurar ajuda, eu vou procurar ferramentas, eu vou entender como se gera negócios, eu vou entender como se faz parcerias, eu vou entender como se acessa as mesas certas, como se usa a inteligência artificial, como se faz um marketing ético coerente, como se estabelece um funil de vendas. Bom, e a decisão é nossa. É advogar a nossa própria causa. Nossa própria causa, tá? Em Curitiba, né, Dani? Maravilha. É isso, meus amigos. Eu quero reiterar, reafirmar meu compromisso com vocês. De fato, eu amo o que eu faço. Eu vou, né, continuar fazendo via Instituto Vencedores por Direito, todo esse trabalho que tem alcançado tantas vidas, tantas pessoas. E eu convido você a estarmos juntos dia 16 de janeiro, das 9 da manhã às 20 horas, em um dia inteiro, para você avaliar a sua vida. Qual foi a última vez que você parou um dia inteiro para refletir sobre sua advocacia, sobre si mesmo? E a gente para assistir série, para ir pra praia, para andar de lancha, para ir para fazer festa, para ir pro churrasco. A gente para tantas coisas, mas o que é o nosso ganha-pão, o que é o nosso ofício, o que é aquilo que faz com que os recursos cheguem à nossa casa, à nossa mesa e a quem precisa da gente, para nós mesmos também. Por vezes a gente tem dificuldade em fazer esse investimento. Então a primeira sabedoria é quem dá o passo e quem se permite. Eu me permito me treinar, eu me permito me avaliar. Tiziana, não consigo ir nessa edição. Participa da mentoria online, participa, mas assim, seja intencional com você. Todos temos personal trainer, a maioria, né, ou academia, tem professor disso e daquilo. E qual foi a última vez que você se permitiu ter alguém para te conduzir, te ajudar a avaliar a sua profissão de uma maneira neutra, te aplicando ferramentas, te ajudando, te conduzindo, te fazendo perguntas certas, te ajudando a avaliar os contextos com sobriedade e com estratégia? Essa pergunta é a pergunta de milhões, porque por vezes a gente pega o dinheiro e gasta num restaurante, gasta em passivos, né, que não vai ter retorno, e esquece de investir naquilo que é o nosso ganha-pão. E sobretudo nós que somos profissionais liberais, que nós precisamos estar bem para desenvolver o nosso ofício, não é opcional, sine qua non, condição sine qua non se treinar, porque o nosso business, a nossa banca vai ser proporcional ao que as nossas emoções ditarem. A Lucy falou que já tá ansiosa, eu também tô muito animada e quero saber tudo da sua viagem de Aruba. Mayra também, maravilha. E olha, nós estamos aí nas últimas vagas, participe, invista em você, porque eu tenho certeza, para aqueles que se permitirem, 2026 vai ser diferente. Tiziana, o ano vai ser bom para todo mundo? Não, esquece, não tem essa de ano bom para todo mundo não, principalmente em meio a tantas mudanças, a tantas revoluções. O ano vai ser bom para quem tiver capacitado, porque cada vez mais com esse rompimento das barreiras geográficas, as pessoas estão procurando os melhores, e pode ser que essa pessoa não esteja tão perto de você, mas quem estiver bem posicionado vai ser acionado, vai ser requisitado. E nós vamos trabalhar aí aspectos emocionais, aspectos comerciais, aspectos aí da necessidade da advocacia. Por quê, Tiziana? Porque eu sou advogada, eu vivo o que vocês vivem. Então, com conhecimento de causa real, eu estarei lá com vocês. Meus amigos,
Um beijo enorme. Eu profetizo que você vai tomar decisões sábias, que você vai avançar com coragem, com discernimento, vai entender qual é a sua estação e quais são as necessidades desse momento. E eu estou aqui de braços abertos, tá? Vocês já, a maioria me conhece, sou especialista em marketing jurídico, sou especialista em comportamento humano pela Florida Christian University, sou advogada há 19 anos, palestrante, escritora. Eu tô falando um pouco de mim para que vocês saibam que vocês não são cobaias. E eu desejo verdadeiramente que você venha para perto, que eu vou te tratar muito bem, com muito amor e carinho por você e pela sua jornada. Um beijo, tamo junto. Valeu, Gui, valeu, Miriam, valeu Mari Neves, valeu, Mayra. E encaminha essa live aí pra quem precisar, que eu tenho certeza que vai chegar num momento precioso. Tamo junto, bora pra cima, uhul!